Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, vamos ler os 6 primeiros versos. Eu peço que você deixe aí o texto aberto, depois nós vamos prosseguir na leitura. Mas inicialmente apenas os 6 versos iniciais. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Até aí. O sofrimento, ele se encontra no âmago, tanto da descrença quanto da crença em Deus. O sofrimento, ele é o motivo de pessoas amadurecerem, bem como o motivo de pessoas regredirem no seu caráter. O sofrimento é a razão de Deus se tornar mais real para alguns e menos real para outros. As provações e as tribulações da vida, elas podem edificar e podem destruir. Muitos que, diante de uma profunda dor, tentaram compreender o sofrimento, não aprenderam absolutamente nada com a tribulação. Tornaram-se pessoas amargas, sem esperança nenhuma. Chegaram à conclusão de que o mundo é totalmente injusto, de que a vida é completamente incontrolável. Chegaram à conclusão de que as coisas, no geral, elas acabam ficando cada vez piores. É a reação que alguns diante do sofrimento chegam. Outros, diante de dores muito parecidas, diante de tribulações semelhantes, às vezes até piores, crescem, amadurecem, ficam cada vez mais fortes. Não por acaso há um ditado que diz que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. A mesma experiência traumática que arruína a vida de uma pessoa pode tornar a outra pessoa mais forte e às vezes até mais feliz do que era antes da tribulação. O sofrimento, ele faz de você uma pessoa pior ou melhor.
em um ou em outro caso, a pessoa nunca mais vai ser a mesma. Isso nos lembra que grande parte dos nossos problemas, bem como das nossas vitórias, dependem da nossa reação. Depende de como nós reagimos àquilo que nos ocorreu. A essência eterna de uma coisa, de uma situação, de uma circunstância, não é a coisa em si, mas é a maneira como nós reagimos àquilo. Então não é tanto como ou o que alguém nos faz que nos prejudica, mas é muito mais como nós recebemos, como nós acolhemos, como nós procedemos a partir daquilo que alguém fez ou que a vida nos trouxe. Nós estamos aqui na nossa série de mensagens sobre o sofrimento humano, pregando sobre, olhando para o sofrimento na vida de alguns homens. Acabamos de ver, numa sequência de 3 mensagens, o sofrimento na vida de Paulo. E hoje, nas próximas 4 semanas, nós vamos ver o sofrimento na vida de José. E uma das grandes lições que a gente pode retirar da vida de José é, sem dúvida alguma, a maneira como nós devemos reagir àquilo que as circunstâncias, que a vida, que as pessoas impõem a nós. A Bíblia diz que José perdeu a família, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos, perdeu a terra onde morava, chegou ao Egito sozinho, como um imigrante forçado. E quando ele chega àquele local, nós acabamos de ler aqui que José ele é contemplado pela graça de Deus e consegue um emprego extraordinário, excelente. E alguém pode dizer assim, bem, pelo menos isso, né? Depois de tudo que ele passou, lançado naquele buraco, vendido pelos irmãos como um escravo, nunca mais veria os pais, nunca mais veria os irmãos, por um lado, graças a Deus. Mas diante de toda aquela circunstância, ele consegue um bom emprego. E ele começa a trabalhar, dá duro, acorda cedo, coloca as coisas em ordem, é responsável, não bate o cartão antes da hora, é o funcionário do mês, e o patrão observa aquilo e diz, esse escravo aí é bom. E diz a Bíblia que José foi crescendo ali na sua capacidade administrativa, a ponto de aquele alto oficial do Egito não ter mais nenhum tipo de preocupação com as coisas que aconteciam ali na sua casa. Diz a Bíblia que Potifar não queria saber de mais nada, que José cuidava de tudo. E a gente então olha para o texto e pensa assim, bem, as coisas estão melhorando para José. Aí vem o verso 7, olha aí. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, perceba como termina o verso 6, José era bonito, de porte e de aparência. Então a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos.
Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, a maldade pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Até aí. José tinha conseguido um bom emprego, naquela terra desconhecida, as coisas caminhavam bem, Deus era com ele, o patrão confiava nele, mas de repente tudo aquilo é ameaçado de uma única vez. Porque às vezes, gente, acontece isso na nossa vida. A nossa vida, ela, rui de uma hora para outra. Semana passada, um dentista estava caminhando ali, naquela rua ali da Estação Saúde, veio uma mulher e atropelou. Paraplégico. Não só ele, mas como que essa mulher vai viver para o resto da vida? As nossas vidas, elas podem mudar completamente em questão de minutos. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Tudo caminhava bem para José. O patrão confiava nele, Deus era com ele, as coisas caminhavam bem, mas de repente tudo é ameaçado de uma única vez. De forma que quando parecia que as coisas iam melhorar, os problemas vão se agravando sobre ele. Olha o que diz o verso 13. Vendo ela, a mulher, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Você conhece a história, né? Eu pulei alguns versos aqui por causa do tempo. Chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. José é acusado de tentativa de estupro pela esposa de Potifar. O que acontece? Verso 20 diz: cadeia. E ele vai para a cadeia porque Potifar conhecia a mulher e conhecia o José. Porque se realmente o José tivesse tentado estuprar sua esposa, ele não ia para a cadeia, ele ia para o túmulo. Mas ele sabia a mulher que tinha em casa. E ele precisava dar uma resposta, ele não podia simplesmente fingir que aquilo ali não aconteceu. Então ele não mata o José, ele manda José para a cadeia. Se fosse você, qual seria a sua reação? Tudo caminhando bem, tudo certinho. Esse ano eu vou deslanchar. Vem a pandemia, acaba com os nossos planos. Esse ano eu vou conseguir comprar. Aí vem uma crise no mercado mundial. A gente faz planos, de repente é a saúde nossa, de alguém da casa, as circunstâncias, e começa a dar tudo errado. Como que a gente reage? Quando José chega na cadeia, as coisas não foram tão ruins como poderiam ter sido.
O texto bíblico diz que José é colocado na mesma cela do copeiro e do padeiro de Faraó. Esses dois funcionários do palácio tinham feito alguma ofensa lá ao Faraó que a Bíblia não revela. Simplesmente pararam lá na cadeia do lado do José. E ali na prisão, o copeiro e o padeiro, cada um deles tem um sonho. E cada sonho tinha a sua interpretação. E José, então, ali ouve aquilo e concede a interpretação do sonho a cada um deles, porque eles pedem ajuda. Olha o que diz o verso 14 e 15 do capítulo 40. José, então, vira para eles e diz: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta cadeia, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Mas o que acontece? Verso 23, o copeiro-chefe não se lembrou de José, mas dele se esqueceu. Se fosse você, como você reagiria? José fica no ostracismo, amargando lá no esquecimento 2 anos. Como que a gente reage quando parece que Deus se esqueceu da gente? José nos surpreende pela forma, pela maneira como ele reage diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis que a vida lhe impõe. Quando algumas pessoas desejam cometer determinados pecados, é interessante que elas arrumam justificativas para os seus pecados. Eu sofri demais, sempre fui injustiçado, lá em casa sempre fui o mais esquecido, o mais injustiçado, no emprego sempre preferiram outro, eu nunca tive oportunidades, a vida nunca me abriu portas. Agora, quer saber, o mundo vai ter que entender o que eu vou fazer daqui para frente. A minha família, os meus amigos vão, como disse lá o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Muitas vezes nós desculpamos os erros das pessoas com base nessas justificativas. Vocês já repararam isso? Não são só elas que falam isso. Muitas vezes nós também desculpamos os erros das pessoas com base nesse tipo de justificativa. Mas também, olha só, presta atenção, olha para a vida da pessoa. Olha de onde ela veio. Aí a gente começa a justificar o pecado, a dar desculpa para uma vida de iniquidade. Gente, a Bíblia diz que José, ele tinha todas as razões do mundo para dizer assim: depois de tudo que eu passei, se Deus realmente fosse bom, eu não estaria enfrentando os problemas pelos quais estou enfrentando. Quer saber? Eu vou cair de cabeça, eu vou dar vazão aos meus instintos, porque se fosse para dar certo, as coisas já tinham dado certo há muito tempo. José poderia, além de dar esse tipo de justificativa, ele poderia muito bem dizer: olha só, foi a mulher, foi ela que me procurou, eu não sou responsável por isso.
quer saber? Quer saber? Se eu tivesse adulterado com aquela mulher e ficasse quieto, o Potifar nunca ia saber. Talvez fosse melhor. Você não vê esse tipo de argumento nos lábios de José. Eu não estaria aqui há 2 anos nessa prisão. É porque a gente lê o texto bíblico assim, ficou José 2 anos na prisão. Aí no próximo versículo, já muda 2 anos, a gente acha que passa assim. E a gente não lembra o que são 2 anos sofrendo. José poderia muito bem justificar erros, como muita gente por aí justifica erros, por causa das circunstâncias. Mas você olha para a Bíblia e você vê que não há nos lábios de José revolta, amargura, crítica, tomando conta ali do seu coração, dos seus gestos, dos seus lábios. Ele foi homem suficiente para fugir da imoralidade, do adultério. Mesmo diante de todos os percalços, ele continua confiando em Deus. Se fosse você, como que você reagiria? Existe um livro chamado O Amor de Deus e a Aflição. Foi escrito por uma filósofa francesa chamada Simone Weil. E no livro ela lista algumas reações que os seres humanos possuem diante do sofrimento. Vou citar apenas algumas aqui. Ela diz que nós, seres humanos, diante dos infortúnios da vida, nós reagimos, primeiro, através do isolamento. Ou seja, no momento da aflição, é possível que algumas barreiras se levantem entre nós e os nossos amigos. E aí, de repente, a pessoa que está sofrendo, ela se vê num abismo que a separa de quase todo mundo que nunca passou por aquilo que ela está passando. Ela vai encontrar um pouco de amizade com aquelas pessoas que já sofreram aquilo que ela sofreu. Mas ela perde muita gente. E aí ela diz que os sofredores, eles acabam mudando de identidade. E assim, amigos que, a seu ver, partilhavam das mesmas experiências, não partilham mais. Algumas pessoas com quem ela tinha afinidade, agora ela não tem mais. Porque diante do sofrimento a vida mudou. E amigos mudaram por causa disso. E ela diz que, além dessa circunstância, o isolamento também é causado por amigos que simplesmente não sabem o que fazer diante da dor do outro. São pessoas que acabam se afastando porque elas se sentem impotentes, elas não sabem o que dizer, elas não sabem o que fazer diante do problema daquela pessoa, diante da situação pela qual ela está passando. E então os amigos acabam assim evitando estar com o outro porque eles não sabem lidar com aquilo. E a pessoa acaba se isolando. Isso acontece. A pessoa fica sozinha diante de algumas circunstâncias da vida, que a vida lhe impõe. Outra reação, ela diz, nós podemos reagir através
de uma implosão. Ou seja, ela vai dizer que quando nós estamos diante de uma dor física, todo mundo já passou por isso, nós ficamos absortos em nós mesmos. Ou seja, quando nós estamos sofrendo no momento da dor física, a gente não consegue pensar em nada nem ninguém. Só o que existe ao nosso redor ali é a agonia, é a angústia da dor e a necessidade de afastar aquela dor. Você já teve cálculo renal? Eu já tive. Quando a gente está na crise, pode estar acontecendo a coisa, você não liga para nada daquilo, porque você fica, como ela diz ali, absorto em si mesmo. Então o sofrimento, ele tem o poder de nos tragar para dentro de nós mesmos. De forma que quando nós sofremos, a gente acaba desconsiderando as coisas que estão ao nosso redor. A gente não consegue lidar com aquilo que está à nossa volta, porque a nossa dor, ela é tão forte, ela se torna tão única. O mundo ao nosso redor parece que perde a sua importância. Nós nos tornamos incapazes de ofertar, de dar amor, ou até mesmo de receber amor. Então ela diz que nós podemos reagir assim, com esse entorpecimento, com uma obsessão com aquilo que está acontecendo a nós mesmos, de forma que a pessoa ela se torna incapaz de sair de si mesma e de pensar nos outros. Isso acontece. Terceira reação, ela diz que nós podemos ter diante da tragédia, raiva. Dependendo da causa e do contexto, a raiva pode, em maior ou em menor escala, se dirigir a alguns alvos. Tem gente que dirige a raiva contra si mesmo. Pula de um prédio, coloca uma corda no pescoço, dá um tiro. Tem gente que pode se transformar, a raiva, ela pode se transformar numa amargura tão grande contra uma determinada pessoa ou contra um determinado grupo que o prejudicou, que o decepcionou. Então a pessoa direciona a raiva, o ódio dela contra aqueles ali. Ou pode ser uma raiva direcionada para Deus, ou pode ser uma raiva generalizada, direcionada contra tudo e todos, contra o mundo, contra a sociedade, contra o sistema, contra a vida. Quarto, ela vai dizer que a gente pode reagir diante da dor sendo tentados à cumplicidade. Ela diz assim: o sofrimento pode, aos poucos, transformar a alma em sua cúmplice, injetando nela o veneno da inércia. Explico. A ideia dela aqui é que nós nos tornamos cúmplices da dor, da aflição. Ou seja, a gente acaba se transformando, ou a gente acaba se sentindo confortável em nosso desconforto. Você entende isso? Tem gente que acaba ficando confortável no desconforto, contente no descontentamento. Já que a vida é assim, que seja assim. Ela diz assim,
essa cumplicidade impede todos os esforços da pessoa para melhorar a situação. Chega a impedir que ela busque libertação, às vezes até que deseje a libertação. E olha o que ela diz: a cumplicidade faz com que nos sintamos nobres, ou seja, a autopiedade é doce e viciante. É a pessoa que entra ali naquele complexo, naquela autocomiseração que não sai dali nunca. Então, a aflição, ela acaba se transformando numa grande desculpa para todos os comportamentos, para todos os estilos de vida que a gente não tem como justificar se não for a aflição. Então eu quero viver a partir daqui dessa forma. E aí eu fico justificando, eu preciso da dor, eu preciso da justificativa para manter esse estilo de vida. A análise que essa mulher faz, eu citei apenas algumas aqui, o livro trata de muitas outras. A análise que essa mulher faz nos lembra que a aflição, ela é muito complexa, que o sofrimento, ele é variado, extremamente complicado. E essas características que ela citou lá e que eu mencionei aqui, isolamento, implosão, raiva, tentação de abraçar o sofrimento, são, ela vai dizer, como elementos de um composto químico. E ela diz assim, de alguma forma, quase todos estão presentes em algum grau, em alguma aflição. Ou seja, depende não apenas das circunstâncias casuais, mas depende também e principalmente dos temperamentos individuais, ou seja, pessoas de diferentes personalidades, de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes sexos, processam as emoções e as reações de maneira completamente diferente. Quando a gente olha para a vida de José, a maneira como ele reagiu a tudo que lhe aconteceu, é inevitável a gente não fazer paralelos com a nossa vida. É impossível a gente olhar para a vida de José, ver tudo que ele passou e não refletirmos sobre algumas questões importantíssimas que esse homem passou. Vamos ver algumas delas hoje e nas próximas semanas. Primeiro, quando a gente olha para a vida de José, para tudo que ele passou, para o sofrimento, para a angústia dele, a gente pergunta assim: será que vale a pena ser honesto? Será, gente, que vale a pena ser correto? A história de José nos mostra claramente que nem sempre nós vamos ser recompensados pela nossa fidelidade. Nem sempre. Nem sempre nós seremos premiados pela nossa recusa em negociar com a iniquidade. José obedeceu a Deus, não cedeu à tentação e foi para a cadeia. E aí, quando a gente olha para a vida de José, a gente aprende que se a nossa visão for imediatista, não vale a pena ser correto.
Se a gente for imediatista, não vale a pena ser correto. Ou seja, se nós esquecermos que haverá um julgamento, talvez valha a pena ser desonesto. Esse é um dos motivos pelos quais o inferno precisa existir. Se nós não lembrarmos que Deus, no tempo dele, há de recompensar as pessoas fiéis, se a gente não lembrar disso, talvez valha a pena ser desonesto. O problema das pessoas que defendem a tese de que não vale a pena ser desonesto, ainda mais num país como o Brasil, onde a impunidade prevalece, o problema dessas pessoas é que elas são imediatistas, elas não sabem o que as aguarda lá na frente, elas não entendem o porquê de Deus estar agindo de determinadas formas no presente. Por isso que elas começam a pensar que realmente não vale a pena ser correto. Mas a história de José nos mostra que Deus, no seu tempo e da sua maneira, há de recompensar aqueles que são fiéis. Às vezes, convivemos com situações de injustiça, acreditando que aquilo ali nunca vai acabar e sendo tentados porque percebemos que aquilo nunca vai mudar, entrarmos na maracutaia, fazermos a coisa errada. Só faz isso quem se esquece que há um Deus que tudo vê, que tudo controla e que um dia há de julgar. Então, quando a gente olha para a vida de José, a gente pode ser levado a pensar assim: será que vale a pena ser honesto? A própria vida dele responde. Se ele tivesse se envolvido com a mulher de Potifar e ficasse lá anos enganando o patrão, ele não seria recompensado lá na frente. Não estou justificando uma coisa com a outra, mas eu estou mostrando para você que Deus, Ele há de nos recompensar. Segundo, José nos ensina como deve ser a nossa reação diante de uma maldade que nos foi imposta. Mesmo diante de todos os percalços que sofreu, você olha para o texto sagrado e você não vê José, você não encontra uma linha da narrativa bíblica que deixa entender que José teve o seu coração invadido por ódio, por amargura contra Deus e contra as pessoas. Não tem isso. Ele foi alvo de calúnias, ele foi alvo de rejeição, de abandono, de ofensa, de esquecimento. E apesar de tudo isso, José continua aparecendo no texto bíblico sem desejos de vingança. Porque a vida lhe oferece uma oportunidade de vingança. Diante dele aparecem os irmãos. Que oportunidade que ele teve ali. Como que ele reage? Ele se mantém pacífico, equilibrado, terno, bondoso. Você entende isso? Bondoso para com aqueles que o ofenderam. José nos mostra de forma muito clara aquilo que eu falei no início da mensagem. O problema não é tanto o sofrimento. O problema é a maneira como nós reagimos
diante do sofrimento. Olha, em tudo que eu li para preparar essas séries de mensagens, talvez esse seja o ponto mais enfatizado por todas as pessoas que escrevem sobre o sofrimento. A principal questão a se aprender é a nossa reação. É como nós reagimos àquilo que nos acontece. Nós somos orientados o tempo todo pelas Escrituras a retirar o olhar do passado e a direcionarmos a nossa atenção para o futuro. Foi o que Jesus fez ali com os discípulos, quando eles perguntaram por que esse cego nasceu assim. Jesus diz assim, para de olhar para trás, olha para frente, para aqui. Eu gosto muito daquela história contada por Rubem Alves. Ele conta ali sobre os milhos de pipoca, e ele faz uma narrativa extraordinária, de uma forma espetacular. Ele vai descrevendo como que acontece ali a transformação do milho duro na flor macia, na flor branca e macia da pipoca. E aí ele diz que essa transformação do milho duro na pipoca macia, ele diz, é símbolo da grande transformação pela qual nós seres humanos, nós homens passamos. Ele vai dizer assim, o milho somos nós, duros e impróprios para comer, mas eles podem ser transformados ao ponto de servir de alimento. No entanto, essa transformação, ela só pode acontecer através do fogo. E milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho de pipoca para o resto da vida. Assim como acontece com o ser humano. As grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo fogo. E aí ele vai dizer assim, o triste dessa comparação é a constatação de que alguns milhos, mesmo passando pelo fogo, nunca estouram. Nunca se transformam na flor branca e macia. Lembra aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, não muda. São aquelas pessoas que Jesus diz que têm coração endurecido. Provérbios diz, Salomão fala de um homem que, sendo muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz. O fogo vem, mas a pessoa não muda. Rubem Alves lembra qual é o destino do milho que é aquecido e não vira pipoca. O lixo. Não vai dar alegria a ninguém. Vai ser lançado no lixo. Ele diz assim, enquanto o fogo gerado pelas experiências de adversidade e decepção faz de alguns homens e mulheres gente dura, cética e amarga para com a vida, o mesmo fogo faz de outros uma flor branca e macia com o poder de dar alegria a outros. A grande diferença não se encontra nas circunstâncias enfrentadas, mas na opção interior que se faz diante das circunstâncias. José é um exemplo. José é um exemplo de como reagir quando as coisas não dão certo. Quando a gente faz tudo certo e as coisas não saem do jeito que a gente planejou.
Quando a gente é obediente, não é recompensado pela obediência. Quando a gente é fiel e a nossa fidelidade parece que não valeu de nada, quando essas coisas acontecem, o que a gente faz? Como que a gente reage? A Bíblia diz assim, olha para a vida de José. O que ele faz? Ele perdoa os irmãos. Ele reage perdoando os irmãos. E no perdão que ele oferece aos irmãos, ele nos dá uma outra dica de o que o ajudou durante todo o tempo em que ele sofreu. Ele vira para os irmãos e diz assim: foi Deus que me mandou para cá, foi Deus que me trouxe até aqui, para preservar a nossa casa e a vida de todas essas pessoas aqui com vida. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus esteve controlando tudo e transformou o mal em bem. José diz assim: Deus sempre esteve controlando tudo. Ou seja, gente, é uma visão, um entendimento, uma aceitação, fé na soberania de Deus, que nos ajuda a enfrentar o sofrimento sem ressentimento, sem ódio, sem amargura. Se não acreditar nisso, surta, enlouquece. O Novo Testamento conta de um homem que estava sendo apedrejado. Ele vira para aquelas pessoas, olha o semblante delas e diz assim, não às pessoas, mas a Deus: Senhor, perdoa essas pessoas. Eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Certamente que Estevão, ali naquele momento terrível que o tirou desse mundo, lembrou de Jesus, que falou a mesma coisa. E Pedro vai dizer lá na sua epístola que Jesus, conhece lá aquele texto? Pedro fala que Jesus, quando insultado, não revidava. Jesus, quando sofria, lembra do que Pedro diz depois? Não fazia ameaças. Você já parou para pensar nisso, para meditar nisso? Quando sofria, não fazia ameaças. É o que nós mais fazemos. Quando alguém nos impõe alguma dor, uma das primeiras reações que nós temos é ameaçar. Jesus, diz Pedro, que diante da dor, o que ele fazia? Ele se entregava completamente àquele que julga com justiça. Gente, na maioria das vezes, nós não somos responsáveis pelas circunstâncias. Elas nos sobrevêm, sem que a gente tenha controle sobre elas. Mas nós somos responsáveis sim, pelas respostas que nós damos às circunstâncias que sobrevieram a cada um de nós. O sofrimento é inevitável. Jesus falou disso, é inevitável. A dor, ela não pode ser evitada. Os problemas, eles não podem ser escondidos. Arthur e Alice essa semana estavam vendo lá o Rei Leão. E aqueles bichinhos cantaram lá, eu me lembrei, Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Mas que loucura! Falamos sobre isso semana passada. Essa não deve ser a reação do cristão. Uma hora
ou em vários momentos, nós passaremos por contextos de dor, de muita dor. E quando esse momento chegar, como que nós vamos reagir? Eu sempre ouvi a minha mãe dizer assim: Davi, o importante não é o que acontece a nós, mas o que acontece em nós. É o que acontece em nós que vai determinar a maneira como nós reagimos àquilo que nos aconteceu. José reagiu com paciência, com graça, com dignidade, com hombridade a todo o sofrimento que lhe sobreveio. E detalhe, não podia encerrar sem lembrar disso. José reagiu dessa forma estando com a razão. Isso que é o pior, talvez. Ele estava com a razão. Reagir de forma pacífica, conciliadora, paciente e muitas vezes racional. Quando nós estamos com a razão, isso é dificílimo, porque quando a gente está com a razão, a gente quer voar no pescoço do outro. Quando a gente está com a razão, a gente desconsidera o que o outro pensa. Quando a gente está com a razão, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, e por ironia, a gente acaba perdendo a razão. A Bíblia nos convida a aprendermos a lidar com as injustiças que certamente virão sobre cada um de nós ao longo da vida. Muitas vezes a gente fica aborrecido, com ódio, querendo resolver as coisas com a força do nosso braço, e a gente acaba fazendo aquilo que não deveria, comete uma loucura, um desatino. A vida de José nos mostra que a gente não deve fazer isso. Nós devemos crer que Deus está agindo. Eu encerro. Eu lembro de Alain, quando eu leio essa poesia que eu mandei uma vez, tem no grupo lá da igreja, e Alain me falou: pastor, que coisa linda. Eu também acho lindo. George Herbert, poeta galês do século XVII. Se quiser procurar, muito bonita desse poeta. Ele escreveu uma poesia pequenininha e ele deu o título da poesia de Agridoce. E ele diz assim: ah, meu querido Senhor irado, visto que amas e golpeias, subjugas, e ainda assim socorres, sem dúvida farei o mesmo. Reclamarei, e ainda assim louvarei. Chorarei e consentirei, e todos os meus dias agridoces lamentarei e amarei. Que coisa extraordinária. Resta-nos, eu pergunto, resta-nos alguma coisa a fazer senão isso aqui? Por todos os meus dias agridoces. Quem aqui não tem dias agridoces? Coisas boas e ruins,
bem e mal, alegria e tristeza. E aí você está falando, quem dera que fosse nessa proporção, porque é muito mais, né? Como diz lá o poeta, tristeza não tem fim, felicidade sim. E por todos os meus dias agridoces, lamentarei e amarei. Irmãos, nós precisamos aprender a reagir. E a Bíblia nos conta a fazer isso, a reagir com graça, com força, com honra, como filhos e filhas de Deus. Mas para isso a gente precisa conhecer a Deus como José conheceu. Que assim seja na minha vida, na sua vida, por todos os dias agridoces que nós temos pela frente. Vamos orar. Deus bendito, temos aqui, ó Deus, tantas pessoas que sofrem, que choram, tantas pessoas que lidam com problemas os mais diversos, problemas físicos, problemas emocionais, espirituais, pessoas com traumas, pessoas com complexos, fobias, medos, pessoas com a fé enfraquecida, pessoas sem esperança, sem motivos para continuar lutando. Ó Deus, ajuda-nos, como um dia ajudaste José. Fortalece-nos, como um dia concedestes forças a José. Livra-nos, ó Deus, da tentação e do mal, como um dia livraste José. Ó Deus, vem em nosso socorro, no meio das nossas tribulações, vem em nosso auxílio, no meio dos nossos dias agridoces. E como disse o poeta, lamentarei. Não vou deixar de lamentar, de chorar, de rasgar a minha alma. Lamentarei, mas também louvarei. Louvarei, porque sei que Tu és o Deus que a tudo controla, que tudo sabe, e jamais deixarei de louvar o Teu nome, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Que essa seja a nossa oração diante das lutas e das dores que enfrentamos. Nós assim Te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.